O crash nos mercados está chegando. Estamos num cenário de inflação e crise. Quais os riscos para o Ibovespa e para os mercados em geral? Essa é a análise que eu vou fazer no vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você está inscrito, cheque se de fato está, porque o YouTube tem retirado muita gente. Além disso, comentem. Como investidor, qual o seu maior medo? É uma bolha? São as eleições? Resultados? Comentem aí, eu vou sortear um livro, O Príncipe, um dos meus preferidos, e uma garrafinha do canal. Então, para participar, basta comentar. Então, quem comenta participa de todos os sorteios e o resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, nos stories, né? Então, se você não me segue, aproveite para me seguir lá. E vamos lá, né, pessoal? 2022 começou positivo, né, para o Ibovespa. O Ibovespa tem subido bem, performado em relação a outros mercados, mas a questão é: estamos diante de um cenário um pouco turbulento lá fora, né? E temos risco de um crash global, de bolha, de estourar uma bolha, de fato. Bom, é isso que eu vou mostrar aqui, mas para começar essa discussão, eu vou colocar essa matéria aqui, né, do SoftBank, que para quem não conhece é um dos maiores fundos de investimentos em tecnologia do mundo, né, que começou lá atrás a investir nas startups, investiu no Uber, WeWork, entre outros, e ele tem mudado um pouco, né, o direcionamento deles, né? A nova ordem deles é desacelerar fortemente em tecnologia, é vender ativos. Eles têm uma certa preocupação com liquidez, com necessidade de capital das investidas, e quando a gente olha para a performance das ações do SoftBank, né, no último ano, aqui caíram 50% contra praticamente uma estabilidade do índice Nasdaq, né? Vamos tentar comparar com alguma coisa. Então existe aqui um receio, principalmente do lado de tech. Mas quando a gente olha para o cenário em geral, a gente tem um problema que de fato está afetando o mundo, né? E na minha visão é um problema, é um dos problemas mais complexos das últimas décadas. A gente está falando aqui da inflação, mas é uma inflação um pouco diferente, como ela afeta toda a cascata, né? As economias, os mercados, e esse é um ponto extremamente importante, né? Porque nos últimos anos e nas últimas crises, né, a gente conseguia resolver esse problema com liquidez. O Banco Central fazendo programas de expansão monetária, fiscal, né, uma expansão fiscal. A gente viu isso diversas vezes, mas hoje o problema não é nominal, o problema é físico. Existe uma mudança na oferta, né, na produção do mundo. E isso está impactando fortemente todas as cadeias e as economias, né, pessoal? Então esse é um ponto importante, e como isso vai afetar, né, ou pode afetar os mercados, se de fato existe um grande risco ou não. Então eu vou começar a mostrar para vocês alguns pontos importantes aqui. Vamos começar a falar sobre inflação no mundo. Inflação ao produtor, tá? Inflação ao produtor, o que é? Parecido com o nosso IGPM. É um índice, né, uma sacola de itens que é utilizado pelos produtores, pela indústria. Então a gente está falando de uma cesta que tem uma composição muito mais forte em materiais básicos, né, commodities. Mas para começar essa discussão, vou colocar aqui esse gráfico, e todos esses gráficos que eu estou colocando aqui estão no meu Telegram, tá? Então se você quiser acompanhar, já entra lá, o link está aqui embaixo, baixa todos os gráficos e vai acompanhando. Inflação ao produtor na China, né? Então a gente viu uma forte aceleração. A China é uma economia que está um pouco antecipada em tudo que está acontecendo no mundo, dado a crise do Covid que ela antecipou, né, foi a primeira ali, e a gente vê uma queda, porém uma inflação aqui próxima a 9% ao ano do produtor. Mas quando a gente começa a olhar para a Europa, né, a gente vê um cenário bem difícil, né? Então aqui, inflação ao produtor na Itália, 32,8%. 32,8%. Isso aqui não é Brasil, né? Quando a gente olha para o Brasil, um GPM batendo 25, 30 é assustador. Mas quando a gente começa a olhar para a Europa, uma inflação ao produtor a 30%, chama atenção. Espanha, 40,7%. Zona do euro, né? Em geral, aqui pegando na zona toda, 31,4%. E Alemanha, 25,9%. Então, essa pressão de custos, né, está vindo de commodities. E a Europa, né, tem uma grande dependência energética, né, de outros continentes, de outros países ali, que não são puramente a zona do euro, está sofrendo muito com a inflação ao produtor. Tudo isso é sistêmico, né, acaba sendo repassado de alguma forma para o mundo. Mas esse é um ponto importante para a gente analisar aqui. Então, assim, existe uma inflação altíssima no mundo, não é Brasil, ao produtor. A gente está falando aqui de 20, 30, 40%
e como isso vai impactar todo o resto e os ativos, né? E aí quando a gente olha para a inflação ao consumidor, né? Então a inflação que atinge a cesta nossa, né? Ou uma média de bens que nós consumimos, a gente consegue ver o quê? Que existe também uma pressão bem forte. Brasil, PCA 15, né? Que é o último dado que a gente tem disponível, inflação a 10,79, acima de 10, pressionando, né? Era para ser uma alta temporária ali em 2020, no começo de 2020, né? O Banco Central percebeu que não era, começou a subir juros. Mesmo assim, essa inflação tem sido bem resiliente, ficado aí acima dos 10%. E quando a gente olha, Brasil a 10 é uma inflação alta, sim. Nossa inflação é muito mais próxima ali de 6, 5, né? Então tem um choque ali. Mas quando a gente olha para outros países, a Alemanha está passando por uma inflação ao consumidor de 7,3. Estados Unidos, né, 7,9, com uma projeção de ultrapassar os 8 no próximo dado. Ou seja, Estados Unidos a 8, nós a 10, no relativo estamos bem posicionados, né? A gente conseguiu sair na frente desse movimento de alta, né? De juros, o Brasil foi um dos primeiros a fazer isso, de alguma forma está nos ajudando. Mas esse problema existe tanto do lado do consumidor, do lado do produtor. E aí como tudo isso linka para a Bolsa e o que tem para se fazer e se pensar do lado dos riscos. E a questão é, temos o risco de um crash, né? Que isso tá? Qual é o cenário que está se desenhando? É um cenário de estagflação, né? Que é uma estagnação, ou seja, crescimento econômico baixo, né? Muito próximo a zero, e uma inflação alta. E aí é um tipo de um problema que o mundo já viveu algumas vezes, mas não tem solução, né? Não tem uma solução clara ali, formatada. Vai ser uma série de testes e de exercícios que espero que sejam bem sucedidos para a gente conseguir sair desse cenário, tá? E qual o ponto? Qual o ponto principal desse cenário de estagflação? Energia, commodities, tá? Vou colocar um gráfico aqui para vocês, tá? Que esse índice aqui é um índice da Bloomberg de commodities. Então a gente pega um ano, né, de janeiro de 21 para cá, em base 100, olha o que aconteceu, saiu desse nível de 100 e foi para 170, ou seja, essa cesta de bens atrelados a commodities, energia, subiu 70% nesse período, e aqui a gente não está falando de guerra ainda, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. Estão falando o quê? Energia, grãos, matérias-primas, matérias preciosas, tá? Tudo isso impulsionou fortemente os preços das commodities, tá, pessoal? Então esse é um ponto, e aí quando a gente traz para o nosso cenário atual, um cenário de guerra, isso complica um pouco mais, né? Esse gráfico aqui é interessante que ele mostra a dependência da Europa em relação à energia, né? Então aqui é a evolução de cada matriz energética da Alemanha, que é a grande potência da Europa, para a gente ter uma ideia, mas a dependência deles é muito forte ainda de gás natural, né? Eles pararam de queimar um pouco carvão, mas gás natural cresceu muito, existe uma dependência fortíssima ali da Rússia, e aí a gente fala da guerra, né? A guerra, na visão humanitária, é um grande problema, mas do lado econômico, né? É uma guerra que tende a ser rápida, a tendência é que acabe logo, sem grandes desenrolares militares, mas qual a consequência que isso trouxe para os mercados? Quando a gente olha aqui para a Rússia, né? A Rússia é a segunda maior exportadora de petróleo bruto do mundo. Então a gente vê aqui, né, qual que é o número deles aqui, logo abaixo da Arábia Saudita. Combustíveis, né? Então estamos falando aqui de exportação de gasolina e diesel, também o segundo maior mercado. Aí a gente passa para carvão, terceiro maior exportador de carvão do mundo, maiores exportadores de aço, terceiro maior exportador de aço. Ou seja, a gente tem aqui a Rússia num conflito militar, que é a grande exportadora aqui de commodities, não conseguindo fazer as relações comerciais, ou tendo boicotes, ou por questões militares mesmo, não ofertando para o mundo. É mais um problema de oferta que não está no preço ainda. Então a inflação deve continuar pressionando sim nos próximos meses. A gente nem sentiu de perto esse efeito, né? Porque muitas das coisas demoram para ser repassadas, existe um delay nessa pressão inflacionária, o mundo vai sentir a pressão inflacionária da guerra da Rússia, que aí vai colocar mais lenha nessa fogueira ainda. Mas como se proteger e o que entender desse cenário todo? Bom, existe de fato, né, um risco de crash, dado todo esse cenário? A minha visão é não. O problema está claro aqui, né? É um problema de inflação, é um problema que existe um excesso de liquidez no mundo, os bancos centrais estão começando a reduzir, mas existe também um problema de oferta, né? O grande problema da inflação é a oferta, e como resolver isso não se sabe, né? Tem que se organizar as cadeias mundiais, mas isso vai levar um pouco de tempo. Mas a questão é, não é uma bolha. Quando existe uma bolha, não fica claro
e ela só gera uma grande crise, um crash, quando ela é estourada. Isso é extremamente difícil, tá? A gente viu poucos casos no mundo em que isso acontece. E o que a gente está vendo hoje? Ações de tech caindo bastante, ou seja, os ativos já estão sofrendo, os ativos que estavam sendo negociados a um valor extremamente alto, né, em valor extremamente alto, eles já estão caindo e isso vai se ajustando ao longo do tempo. Então esse risco eu não vejo. Mas qual a consequência boa, ou de alguma forma, né, que nós podemos pensar aqui para o nosso mercado, tá? Commodities. A única consequência disso tudo aqui, que dá para tirar claro e dá para a gente tentar aproveitar, existe uma pressão no mundo sobre energia, sobre commodities, e isso vai continuar. Dado tudo o que aconteceu, dado matriz energética da Europa, dado Rússia. E como está posicionado nisso, né? O Brasil é um grande produtor, é um grande exportador, e a bolsa, né, a nossa bolsa, tem uma composição bem grande, né? Eu mostrei aqui nesse gráfico aqui da Bloomberg, do índice de commodities, mostrando aqui uma porrada, um aumento bem forte aqui nos preços. Então, de alguma forma, isso tudo está gerando um ruído e um impulso para o nosso mercado, porque a consequência acaba sendo de alguma forma positiva aqui para os nossos ativos. E não só por isso, mas existe um movimento de alta de juros no mundo. E o Brasil está na dianteira, né? Então, para tentar segurar esse processo inflacionário que a gente está vivendo, a gente está vendo aqui o Banco Central ser bem duro e provavelmente esse Banco Central vai continuar sendo duro. Ou seja, fluxo de entrada aqui, dado o diferencial de juros, tá? Então esse diferencial de juros vai continuar ajudando a entrada de dinheiro aqui e commodities acaba sendo de alguma forma um hedge, né? Uma proteção. Esse gráfico aqui do Ibovespa mostra aqui, né, os dois tons de azul. O mais claro é o Ibovespa em real, né, que a gente vê aqui no nosso mercado subindo quase 15%, e o outro mostra o Ibovespa em dólar, né? Então aqui na casa dos 35%. Mostra como o real, né, está se apreciando, dado que já estava muito depreciado. Eu falei bastante disso aqui no canal. Então, de alguma forma, pessoal, olhar para o mercado e entender que sim, a inflação veio para ficar, o mundo vai ter um problema de estagflação, a consequência disso, lógica, é a pressão em commodities, é o aumento dos preços e aí como está posicionado, né? Vou aproveitar aqui para deixar dois relatórios que a Levante fez, um sobre o mercado de petróleo, né, Petrobras, e o outro sobre proteína animal. Dois relatórios falando de ações, né, de oportunidades. Então quem quiser baixa para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí do lado dos riscos, né, onde eu levanto algum risco aqui, não um risco de bolha de fato, mas uma atenção muito forte, é o posicionamento em ações atreladas à tecnologia, né? Aquelas ativos que são negociados a múltiplos altíssimos, ou até aqueles fora de bolsa, né? A gente via muito dos fundos de venture capital comprando ativos, empresas que não geram valor, não sabem como vão gerar e valendo bilhões muitas vezes. Então, a gente chama atenção para esse tipo de ativo. Esse tipo de ativo existe, de fato, um risco ali. Existe, de fato, um risco de bolha, inclusive, mas eles estão na mão de pessoas que não são pessoas físicas normais, são grandes institucionais. Então, isso facilita, né? Acaba não gerando uma crise. Mas alguns ativos desses estão em bolsa, né? Então, muitas empresas que não geram receita, não geram lucro, não sabem como vão gerar, não tem um modelo de negócio ali, claro, rentável, que subiram muito, né? Tem demonstrado aí um movimento de queda, tem muita coisa ainda que está esticado, tá? Então acho que o risco está aí. Então, acho que esses são os pontos principais que eu queria chamar para vocês aqui, nesse cenário turbulento, né? Que apesar de turbulento, existem oportunidades aqui e como temos mais sorte que juízo, né, como brasileiros, as coisas estão sendo impulsionadas para o Brasil, tá? Então, são esses pontos. Como eu falei, né, vai ter sorteio de garrafinha e de livro, basta comentar. Também tem relatório, né, sobre petróleo e sobre proteína animal, então quem quiser, o link está aqui embaixo, né, os dos dois relatórios. E se inscreva no meu canal do Telegram para ter acesso a todos esses gráficos aqui que eu falei. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.